Boa noite, igreja. Queria convidar vocês a lermos juntos agora a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 14, do versículo 22 a 33. Mateus 14, 22 a 33. Amém? A palavra de Deus diz assim: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho, e caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir contigo por sobre as águas. E ele lhe disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Amém? Obrigado, Senhor, por essa palavra que trazes para nós nessa noite. Pedimos ao Espírito Santo que nos ajude a entender tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco e nos ensinar, Senhor. Toma minha vida em tuas mãos e usa-me como teu instrumento para falar à igreja tudo aquilo que vem de ti, tudo aquilo que é perfeito, bom e agradável. Nós pedimos isso com perdão dos nossos pecados, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Nós temos aqui uma das passagens, talvez das mais conhecidas da Bíblia, né? O Senhor andando por sobre as águas. Essa passagem não é só conhecida no meio cristão, no mundo secular também a gente vê muito retratada em filmes, pinturas, gravuras. Essa mesma passagem nos é relatada no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, do versículo 45 ao 52, e também no Evangelho de João, coincidentemente também no capítulo 6, do versículo 15 ao 21. A gente vai falar um pouquinho sobre essa passagem do Evangelho de Mateus, porque ele tem pequenos detalhes que a gente não encontra nas outras narrativas. E como diz o pastor Paulo, ele gosta de detalhes, e às vezes pequenos detalhes são importantes para o nosso entendimento. Essa passagem, esse fato narrado, aconteceu praticamente há 2000 anos atrás. E a gente vai ver hoje aqui como a palavra de Deus não muda, o que era uma verdade lá atrás, é uma verdade hoje também. O importante para nós é extrairmos dessa passagem alguma coisa, alguns ensinamentos que a gente possa utilizar na nossa vida, no nosso dia a dia, ensinamentos que possam nos ajudar a tornarmos homens melhores, mulheres melhores, melhores maridos, melhores cristãos. E é isso que a gente vai ver agora. Eu queria falar para vocês o seguinte: essa passagem que a gente leu agora, ela ocorre logo a seguir ao primeiro milagre da multiplicação dos pães e peixes. Jesus manda os discípulos entrarem no barco e passarem para outra margem, enquanto ele despede da multidão. Despedido da multidão, ele sobe ao monte para orar. Aqui a gente já encontra um primeiro ensinamento para nós, vindo diretamente do exemplo do Senhor Jesus. A importância de termos um tempo de oração, um tempo sozinho. Quem esteve aqui na semana passada, na quinta-feira, o diácono Júlio
nos abençoou com uma palavra muito forte, uma mensagem muito forte, e ele ressaltava sobre isso, sobre a importância dessa comunhão que nós devemos ter com o Senhor, desse tempo que a gente precisa ter em comunhão no nosso quarto e estreitar o relacionamento com o nosso Pai. Então, aqui a gente já tem um primeiro ensinamento. Eu queria ler com vocês agora, novamente, do versículo 25 a 27, que diz o seguinte: Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma? E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Eu quero ver com vocês aqui agora, a gente analisar esse fato e a gente ver o seguinte: o que foi que aconteceu, com quem foi que aconteceu e a que horas aconteceu. No versículo 25 se fala sobre a quarta vigília da noite. Para quem não tem ideia de que tempo é esse, a primeira vigília da noite acontece no pôr do sol, entre o pôr do sol e 9 horas da noite. A segunda vigília acontece entre 9 horas da noite e meia-noite. A terceira vigília acontece entre meia-noite e 3 horas da manhã. E a quarta vigília da noite acontece entre 3 horas da manhã e o nascer do sol. Então, a gente tem uma ideia mais ou menos exata do período que aconteceu esse fato. A gente está falando de alguma coisa entre 3 horas da manhã e 4, 5 horas da manhã, porque ainda estava à noite e os discípulos não conseguiam identificar o que estava andando pelas águas. Então, a gente conseguiu identificar o tempo. Com quem aconteceu isso, né? A gente leu no texto que eram os discípulos, os 12 discípulos que Jesus pediu que embarcassem e passassem para o outro lado. Quem são essas pessoas? Nós estamos falando de 12 homens feitos, pescadores, pessoas que já estavam convivendo com Jesus há um bom tempo. Nesse mesmo dia, eles passaram o dia com Jesus, recebendo vários ensinamentos, foram testemunhas do milagre de 5 pães e 2 peixes, o Senhor multiplicar e fazer com que alimentassem uma multidão e todos se fartaram. Não obstante esse fato de serem pessoas que tinham uma comunhão com Jesus Cristo, uma caminhada, uma trajetória com o Senhor, e num próprio dia testemunhar de várias coisas, no primeiro momento que essas pessoas, que esses homens se depararam com uma situação adversa, o vento contrário, uma tribulação, eles viram alguma coisa acontecendo da qual eles não tinham domínio, eles não tinham conhecimento, o que era aquilo que estava acontecendo. Então, eles estavam num momento de aflição. E não obstante o fato de estar com Jesus, presente com Jesus, no primeiro momento que eles tiveram uma situação adversa, eles tiveram medo. Dito aqui, tiveram tanto medo a ponto de homens feitos gritarem. O que acontece? Por que acontece isso? É da nossa natureza humana, diante de fatos que nos fogem ao controle, de fatos que nos trazem alguma ansiedade, alguma angústia, a gente, de uma certa forma, ter medo. Isso serve, eu não sei se aqui, hoje, nessa noite, entrou alguém aqui com algum problema, alguma situação adversa que esteja lhe causando alguma aflição, que esteja lhe causando alguma preocupação, alguma angústia, e que isso venha te trazendo algum medo. De uma certa forma, saber que esse medo é uma coisa natural do ser humano, de uma certa forma, é um conforto para nós. Se, por um lado, é um conforto a gente saber que, diante de situações adversas, é normal eu ter um pouco medo, a gente deve buscar nas Escrituras também o que a gente pode fazer para enfrentar esse medo.
Que suporte a gente pode ter para combater esse medo e que esse medo não se torne um desespero? Eu queria ler com vocês aqui outra coisa. Antes de ler os versículos, eu queria falar com vocês que a gente encontra nas próprias Escrituras homens valorosos que, diante de situações adversas, também tiveram medo. Queria convidar vocês a lermos primeiro em Gênesis 15, 1. Gênesis 15, 1. Diz assim a palavra: depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão, eu sou teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Isso acontece quando o Senhor diz a Abraão que fará dele uma grande nação. Abraão, quando recebe essa notícia, ele não conseguia vislumbrar o que ia acontecer. De uma certa maneira, não se sentia preparado, e isso causava nele uma certa angústia. O Senhor, que sonda o coração de todos, viu no coração de Abraão que Abraão estava com medo, e falou para ele: não temas, eu estou contigo. Temos um pouquinho mais à frente, em Gênesis 32, 7. Gênesis 32, 7. Gênesis 32, 7. Diz assim: então Jacó teve medo e se perturbou, dividiu em dois bandos o povo que com ele estava, e os rebanhos, e os bois, e os camelos. Jacó, quando soube que Esaú, seu irmão, viam o seu encontro, Jacó teve medo que Esaú, quando o encontrasse, dizimasse sua família, matasse o rebanho, tomasse tudo dele. Ele teve medo no coração dele. Em Números 21, 34, Números 21, 34, a palavra diz assim: disse o Senhor a Moisés: não o temas, porque o dei na tua mão a ele e a todo o seu povo e a sua terra, e far-lhes-á como fizeste a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom. Nessa passagem aqui, Moisés, quando ia a caminho de Bassã e soube que o rei Og, rei de lá, juntou seu exército e ia combater com Moisés. Moisés, apesar de toda a comunhão com o Senhor, quando soube de Og iria enfrentar, teve medo. E o Senhor, que sonda o coração, viu no coração de Moisés e disse: não tenha medo, porque eu vou entregar ele em tuas mãos. Ainda aqui no Mateus 14, 28, no Evangelho de Mateus 14, 28, temos o seguinte: respondeu-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu... 28 não, desculpa, Mateus 14, 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começando a submergir, gritou: salve-me, Senhor. Pedro, quando sai do barco, ele começa a caminhar, começa a perceber que estava fazendo uma coisa que era imponderável, teve medo e submergiu. A gente falou aqui de 4 homens valorosos: Abraão, Jacó, Moisés e Pedro. É inegável que esses homens tinham comunhão com o Senhor e eram homens valorosos, homens corajosos, e em determinados momentos eles tiveram medo. Se por um lado nos conforta saber que é natural esse receio diante de adversidades, a gente tem que buscar na palavra do Senhor caminhos para a gente enfrentar isso aí. E é isso que eu quero ver com vocês agora. Queria ler com vocês em Salmos 34, 4. Salmos, deixa eu só achar aqui. Salmos 34, 4. A palavra de Deus diz assim: busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores.
Irmãos, toda vez que você tiver alguma aflição, busca no Senhor, que Ele vai te acalentar. Queria ver com vocês agora em Isaías 41. Isaías 41, 10. A palavra diz assim, o Senhor falando conosco: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Irmãos, é natural a gente ter um certo receio, mas nós temos um Deus que é por nós, e Ele está a todo momento falando conosco: não temas, porque eu estou contigo, e eu vou cuidar de você com a minha mão direita, com a minha destra fiel. Em Salmos 55, 22, Salmos 55, 22, a palavra de Deus diz assim: confia os teus caminhos ao Senhor e Ele te sustentará, jamais permitirá que o justo seja abalado. Procure ser justo, porque se você for justo, o Senhor nunca vai te desamparar, Ele sempre vai estar contigo. Ainda em Salmos, agora 56, 3, a palavra de Deus diz assim: em me vindo o temor, hei de confiar em ti. A gente tem que tomar essa palavra para a nossa vida, porque a qualquer momento você vai ter um certo receio, a qualquer momento alguma coisa vai acontecer na sua vida que você vai se sentir frágil. Ouça essa palavra, enquanto em me vindo o temor, hei de confiar em ti, Senhor. Em Filipenses 4, deixa eu achar aqui, só um minutinho. Filipenses 4, 6 e 7 diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pelas súplicas com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A gente tem ouvido muito isso aqui nesse altar, de que a gente não deve ficar ansioso pelo dia de amanhã. Basta o seu dia, o próprio mal, e o Senhor vai cuidar de nós. E por último, nessa parte aqui, eu queria ver com vocês em 2 Timóteo 1,7. 2 Timóteo 1,7, que diz assim: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Como eu falei aqui há pouco, é natural que a gente tenha um certo receio, mas Deus não nos deu espírito de covardia. A gente tem que ter força para enfrentar as nossas dificuldades, buscar na palavra de Deus o suporte para que Ele possa nos suportar, mas nunca assumir esse espírito de covardia. Amém? Queria ler com vocês agora uma outra passagem, também ainda no Mateus 14, agora do versículo 28 a 33. Que diz assim: respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele diz: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando Pedro, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos no barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Eu tenho que confessar para vocês uma coisa. Esse convite de estar aqui, ministrando a palavra, aconteceu mais ou menos há um mês atrás, numa reunião que nós tivemos. O pastor Maurício convidou a mim e outros colegas para estarmos aqui, cada um numa quinta-feira. Logo que saiu da reunião, eu
fui para o meu cantinho, orei ao Senhor e pedi uma mensagem, e veio mais ou menos essa mensagem. E há uns 2 ou 3 domingos, na pregação à noite, o pastor Maurício falou essa passagem de Pedro. Eu cheguei em casa e falei, mas, cara, o pastor falou o que eu ia falar, cara, estragou. Fiquei bolado com o pastor. Eu falei, mas ele falou que eu vou mudar. Aí, no primeiro momento que eu tive, sentei no computador, eu falei assim, não, já que o pastor falou isso aqui, vou repetir o que o pastor falou, vou tirar. E no que eu tirei o texto, assim, no que eu ia tirar, alguma coisa me falou assim, por que você vai tirar? Está coerente, está dentro de uma linha de raciocínio, é pertinente, não tira não. E fiz assim, eu não tirei, falei, vou deixar ela lá. Aí continuo, eu faço a coisa, vou treinando, vou lendo, mexendo, conversando com o Júlio falou, Carlinhos, você está nervoso? Eu falei, claro que eu estou, a gente fica nervoso. E quem esteve aqui na semana passada, na quinta-feira, teve o privilégio de ouvir a pregação do Júlio, que foi uma pregação muito forte. Mas, para minha surpresa, apesar da fortaleza e da mensagem dele, da pertinência da mensagem dele, na passagem que ele fala sobre oração, que foi uma coisa que mexeu bastante comigo, em determinado momento, o que é que o Júlio fala? Fala da passagem de Pedro, que Pedro submergiu, que Pedro teve medo. Eu falei, caraca, de novo? Não, agora eu vou tirar. O pastor Maurício falou, 2, 3 domingos atrás. O Júlio agora, ainda vou falar de novo? Vou tirar. Sentei no computador, no que eu mexi, assim, quando eu ia deletar, alguma coisa me disse assim, não é você que escreve mensagem nenhuma, não é você que fala nada. Se Maurício falou, se Júlio falou, eu quero que você fale. Porque, irmão, o Espírito Santo talvez esteja, talvez não, eu tenho certeza que ele está querendo nos alertar. Apesar do fato que a gente narrou aqui, ter acontecido há praticamente 2000 anos atrás, é como se estivesse acontecendo ainda hoje. Como somos Pedro? Como somos iguais a Pedro? Nos nossos momentos de aflição, a gente pede ao Senhor, Senhor, eu quero ir contigo, me ajuda, e o Senhor faz assim, vem. E a gente, o que é que faz? A gente começa a nos preocupar com as situações que estão ao nosso derredor, nas dificuldades que se tem para alcançar alguma coisa, na nossa incredulidade de conseguir verdadeiramente o que estamos pedindo. E a gente submerge, a gente afunda. É isso que está acontecendo conosco. Eu acredito que a gente precisa fortalecer a nossa fé. A todo momento que você, diante de qualquer dificuldade que você tenha, você perde a sua fé, é um momento de preocupação para nós. Se Jesus chegasse hoje e dissesse para você, Marco, que homem de pequena fé, Leandro, homem de pequena fé, e chamasse cada um de nós, toda vez que a gente duvidasse dele, ele dissesse assim, homem de pequena fé. Isso é um alerta para nós, porque a gente precisa, cada vez mais, fortalecer a nossa fé. E não é fortalecer a nossa fé nos momentos que está tudo bonitinho, está dinheiro no bolso, saúde, está bacana. Não, a gente fortalece a fé nos momentos de dificuldade, nos momentos de aflição, nos momentos de angústia, que é aí que a gente deposita a nossa fé no Senhor. A fé é uma coisa tão importante que eu queria ler alguns versículos com vocês aqui, para a gente ver o que é que as Escrituras falam sobre fé. Em Hebreus 11, 6, Hebreus 11, 6, a palavra de Deus diz assim, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. Irmãos, a questão de fé, alguém aqui já ensinou uma criança, um filho, um irmão mais novo a andar de bicicleta? Alguém? Odilene?
Norivaldo. O que normalmente a gente faz quando a gente está ensinando sem rodinha, né? Aquelas bicicletas, andar de bicicleta. A gente fala assim, senta no cilim, põe o pé no pedal, olha para frente, mira para frente. Jamais olhe para o lado, nem olhe para o pneu. Normalmente essa é a instrução que a gente dá. Invariavelmente, o que acontece? Quem sobe na bicicleta, a primeira coisa que faz, olha para o pneu, puf, cai. Olha para o lado, cai. Por que o nosso aprendiz não faz aquilo que a gente fala? Porque, de uma certa forma, não confia em nós. Por mais que você seja o pai protetor, que seja o namorado bonitão, que seja o amigo, assim, no momento que ele não faz aquilo que você instrui, é porque, de uma certa maneira, ele não confia plenamente em você. A fé dele em você não está tão fortificada, não está tão sedimentada. É isso que acontece quando Jesus diz para a gente assim, vem, vamos caminhar por sobre as águas, e você afunda. É porque você verdadeiramente, a sua fé não está fortificada. Então, a gente precisa trabalhar isso, a nossa fé. Em 1 João 5,4, 1 João 5,4, diz assim, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem vai vencer o mundo é a fé que a gente deposita no Senhor, nos ensinamentos que o Senhor nos dá. Se você verdadeiramente confia no que Deus diz para você, quem confia verdadeiramente pratica o que ouve. Se toda pregação, se todo ensinamento que você ouve, você não pratica, você não confiou em nada aquilo que você recebeu. Todas as vezes que pastor Manuel está aqui, pastor Paulo está aqui, pastor Maurício, ou qualquer preletor estejam aqui, te dá uma mensagem que toca no teu coração e no dia seguinte você faz o contrário, que fé é essa? E é isso que o Espírito Santo está nos chamando. É importante, é fundamental que aquilo que é aprendido, a gente tem que praticar. Não é fácil, né? É uma luta, a santificação é uma luta árdua e diária e constante, mas a gente precisa praticar. Temos também em 1 Coríntios 2:5, 1 Coríntios 1 Coríntios 2:5, diz assim, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. A nossa fé precisa ser calcada em cima daquilo que a gente tem aqui, que é a palavra. No paralelo da bicicleta, que é uma alegoria, mas assim, toda vez que a pessoa que sabe andar te dá orientação, te ensina e você faz o contrário, é porque você está pegando a tua sabedoria, a tua experiência e praticando, e é por isso que você cai. A palavra de Deus, que nesse altar aqui a gente tem o privilégio de receber somente o que vem daqui, é o nosso manual de vida, é aquilo que a gente tem que seguir, é aquilo que a gente precisa praticar, ouvir e praticar, ouvir e praticar. Em Efésios 6,16, Efésios 6,16 diz assim, embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Como eu falei no início, é normal, é natural que a gente tenha algum receio diante de alguma tribulação, uma enfermidade, uma demissão iminente,
falta de dinheiro, uma insegurança qualquer no seu relacionamento, é natural que você tenha um certo receio. Quando você embraça o escudo da fé, o que é o escudo da fé? É você ter certeza que o melhor está por vir. O melhor não está aqui, o melhor está na casa do Pai. É importante que a gente tenha isso verdadeiramente, porque com essa fé, qualquer tribulação que você vai passar, por mais dolorosa que seja no momento, mas você tenha confiança lá da frente, né? E é isso que a gente precisa trabalhar. Por último, eu queria ler com vocês em Mateus 21. Mateus 21, que diz assim: Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo, se a este monte disserdes, ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. Jesus nos fala aqui que é fundamental que a gente tenha fé naquilo que a gente... É preciso ter fé. Sem fé, a gente viu lá em Hebreus, sem fé é impossível agradar a Deus. E aqui Jesus fala para nós, se você tiver verdadeiramente fé e não duvidar, até você dizer para uma montanha, saia daqui e vá para ali, ela vai. Mas é importante a fé. É importante que a gente trabalhe a fé. E como é que a gente consegue adquirir a fé? A gente tem aprendido também aqui nesse altar, que sempre estão falando isso, esses pastores falam o tempo todo. O fé vem pelo ouvir da palavra, e da palavra de Deus. Quanto mais você se alimenta da palavra, mais força você vai ter, mais intimidade você vai ter, mais confiança você vai ter. Então, é importante que a gente esteja mais na casa de Deus, que a gente participe dos grupos, dos encontros, dos eventos que acontecem aqui. Como o pastor falou, sábado que vem vai ter o encontro jovem. Não é balada, não. Assim, é palavra de Deus que vai estar aqui. A gente vai estar ouvindo coisas que vão nos edificar. E a gente, além de comunhão, né? Tem que ter uma musiquinha e tal, mas, comidinha, mas mais do que, nem só de pão vive o homem, viu, André? É assim, a gente precisa se alimentar da palavra, porque toda vez que a gente se alimenta da palavra, a gente se fortifica, né? Quando a gente está nos momentos de aflição, a gente se sente fraco, né? Mas a gente tem aprendido na palavra de Deus que quando eu sou fraco, aí é que sou forte. E por que isso acontece? Quando eu sou fraco, aí que eu me fortaleço, porque você se nega, você diz para você, eu sou impotente, eu dependo exclusivamente do Senhor. Toda vez que a minha dependência está no Senhor, eu me fortifico, né? Então, é importante isso, é bom que a gente se sinta fraco e a gente busque auxílio do Senhor, para que a gente possa se fortificar. Irmãos, é preciso que a gente fortaleça a nossa fé, e a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Congregue mais, estude mais, leia mais a palavra. Eu queria, para finalizar agora, eu queria orar por vocês. Eu não sei se alguém aqui hoje está com alguma angústia, alguma coisa que esteja afligindo, que precise de uma oração. Eu queria convidar você para vir aqui à frente, para que a igreja possa orar por vocês. Se você está sentindo fraco, se você está sentindo que precisa fortalecer a sua fé, tenha vergonha não, levanta, vem aqui para que a igreja possa orar e interceder por você. Vamos orar. Senhor Deus Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra que traz para nós nessa noite, Senhor. Temos aqui o nosso irmão, Senhor, que pede que seja oração para que ele fortaleça a sua fé, Senhor. Que fortaleça, Senhor, que dê sabedoria para nós, que dê discernimento, Senhor, para que a gente possa buscar cada vez mais, Senhor, a Tua palavra.
que a gente possa fortificar a nossa casa, Senhor, para quando a gente tenha nossos momentos de aflição, a gente venha buscar em Ti, somente em Ti, a fortaleza, Senhor. Nós pedimos ao Espírito Santo, esteja conosco, fortificando e nos ajudando a fortalecer a nossa fé, Senhor. Que a gente não seja abalado, que a gente não esmoreça, que a gente a cada dia mais e mais busque a Tua sabedoria, Senhor, e não na nossa, Senhor. O Senhor Jesus está convidando você, meu irmão, para sair do barco e andar com Ele, caminhar por sobre as águas. Deixa que o Senhor conduza a sua vida, foca nele, Senhor, meus irmãos. Nós pedimos isso, Senhor, com perdão dos nossos pecados, e a Tua igreja clama por Ti, Senhor. Fortalece em nós a nossa fé, Senhor. É isso que pedimos, eu e meus irmãos, a Tua igreja pedindo, em nome do Senhor Jesus. Amém.